A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 49, versículo de número 1. Lemos assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Olha, essas são as últimas palavras de Jacó antes da sua morte. Ele chama os seus 12 filhos e ele vai anunciar, falar profeticamente o que vai acontecer com os seus filhos e com as suas tribos nos últimos dias, nos derradeiros dias. Nós não só temos as palavras de Jacó dizendo dos derradeiros dias, dos últimos dias, mas temos aqui as últimas palavras de Jacó. Sabe que muitos, antes de se despedir, dão as suas últimas palavras. E nós vamos encontrar diversos personagens na Bíblia dando as últimas palavras. Então eu vou mencionar aqui 12 ocasiões que nós temos as últimas palavras de personagens da Bíblia, as últimas palavras de personagens da Bíblia. Vamos então começar com Jacó, aqui ó, Gênesis 49:1, as últimas palavras de Jacó. E você pode ler todo o capítulo 49 para ver quais foram essas últimas palavras de Jacó. Em Gênesis 49, 33, diz assim: Acabando, pois, Jacó dar mandamento aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. Portanto, Gênesis 49, nós temos as últimas palavras de Jacó. Gênesis 50, nós temos as últimas palavras de José. Gênesis capítulo 50, verso 24 e 25, lemos: E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E o próximo verso diz que morreu José da idade de 110 anos. Foram as últimas palavras de José. Então encontramos aqui em Gênesis 49, todo o capítulo 49, as últimas palavras de Jacó. E encontramos em Gênesis 50, verso 24 a 25, as últimas palavras de José. Próximo verso, 26, diz: E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e puseram num caixão no Egito. Então, o livro de Gênesis acaba com a palavra Egito. O Pentateuco acaba com a palavra Israel. E o caixão no Egito, aonde puseram José. Então nós temos as últimas palavras de Jacó, as últimas palavras de José, e também vamos encontrar no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 33, Deuteronômio capítulo 33, as últimas palavras de Moisés, aonde lemos assim: Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. O capítulo, então, 33 de Êxodo
de Deuteronômio, capítulo 33, Deuteronômio, nós vamos encontrar as últimas palavras de Moisés. No livro de Josué, no capítulo 24, versículo 27, iremos encontrar as últimas palavras de Josué. E disse Josué a todo o povo: eis que essa pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Verso 28, então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade, e depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. 110 anos, Josué. Então nós temos as últimas palavras de Jacó, as últimas palavras de José, as últimas palavras de Moisés, as últimas palavras de Josué. Também temos as últimas palavras de Samuel. A última vez que Samuel aparece falando alguma coisa, em 1 Samuel, capítulo 16, nós vemos quando Samuel diz, em 1 Samuel 16, 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Essas são as últimas palavras de Samuel registradas. Ele ungiu a Davi e depois disso não se fala mais Samuel, já se parece que Samuel morre, e essas são as últimas palavras de Samuel, em 1 Samuel 16, versículo de número 11. Temos também as últimas palavras de Davi, segundo Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 1. Segundo Samuel 23, 1, está escrito: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido de Deus, de Jacó, e o suave em Salmos de Israel. Capítulo, então, aqui 23, segundo Samuel, temos as últimas palavras de Davi. Vamos ao Novo Testamento, já falamos as últimas palavras de Jacó, as últimas de José, as últimas de Moisés, as últimas de Josué, as últimas de Samuel, as últimas palavras de Davi. No Novo Testamento, nós temos as últimas palavras de Estevão, em Atos, capítulo de número 7, versículo de número 60. Atos 7, 60, lemos: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz e disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Foram as últimas palavras de Estevão. As últimas palavras do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4, versículo de número 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então temos as últimas palavras de Jacó, as últimas palavras de José, as últimas palavras de Moisés, de Josué, de Samuel, de Davi, de Estevão, de Paulo. Vamos agora às últimas palavras de Jesus. E são várias últimas palavras de Jesus. Primeiro, encontramos na cruz, as últimas palavras de Jesus na cruz. E quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Na cruz, essas foram as últimas palavras de Jesus. Está consumado. Mas nós temos o Cristo ressurreto em Mateus 28, dando a grande comissão
e as últimas palavras de Jesus, do Jesus ressurreto, em Mateus 28, 20, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. As últimas palavras do Cristo ressurreto é que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então temos as últimas palavras de Jacó, as últimas palavras de José, as últimas palavras de Moisés, as últimas palavras de Josué, as últimas palavras de Samuel, as últimas palavras de Davi, as últimas palavras de Estevão, as últimas palavras de Paulo, as últimas palavras de Jesus na cruz. Está consumado. As últimas palavras do Jesus ressurreto. Eis que estou convosco todos os dias. Temos as últimas palavras de Jesus na ascensão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 8. Essas são as últimas palavras de Jesus antes de ser ascendido ao céu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E olha o verso 9, enquanto dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. As últimas palavras de Jesus na ascensão. Na cruz está consumado. No Cristo ressurreto, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Do Jesus da ascensão, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vamos ver as últimas palavras de Jesus no Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. 12 menções das últimas palavras dos personagens na Bíblia. De Jesus nós mencionamos 4, na cruz, do ressurreto, na ascensão, do Cristo que há de voltar no Apocalipse. Vamos lá, 12 eventos aonde estão registradas as últimas palavras dos personagens da Bíblia. De Jacó, de José, de Moisés, de Josué, de Samuel, de Davi, de Estevão, de Paulo, de Jesus na cruz, de Jesus ressurreto, de Jesus na ascensão, de Jesus no Apocalipse. Certamente cedo venho. Ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 251 pastas com mais de 7.415 vídeos para você. Mais de 7.415 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.